Alô, gente. É o segundo dia do nosso canal, né? Sim. Posso dizer assim? Sim. E para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline e a gente vai falar um pouquinho assim, talking with God, né? Falando com Deus para você. E aqui é a minha amiga Mary. Olá, gente. Tenham um bom dia. Bom dia aqui para nós agora, né? Exatamente. No primeiro vídeo, a Mary contou um pouquinho da história dela, como foi a caminhada, A trajetória, né? a trajetória dela com Jesus, como é que foi. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Bem curto, né? Porque, na verdade, eu estava sonhando, meu Deus, eu sonho a noite toda, o que é que eu vou falar? Aquela coisa toda. Eu sempre, desde sempre, era crente, porque minha mãe, desde que eu nasci, ela já era uma pessoa crente, cristã, e levava a gente sempre na igreja, eu e meu irmão. Todos os domingos a gente estava lá na igreja, de manhã e à noite. Então, eu não conheci outra coisa a não ser o cristianismo de verdade, né? Só que tem um período de tempo que a gente se rebela, né? E é aquela coisa, nossa adolescência. Então, foi na época que eu um pouco me rebelei, saí da igreja, porque vi muitas coisas que minha mãe, ela vivia o tempo todo orando pelo meu pai, que meu pai é uma pessoa... ele era alcoólatra, então era um inferno, aquele alcoólatra bem infernal, que chegava na casa da gente à noite e era horrível. E eu ficava pensando, comecei a pensar assim, na minha adolescência, até que quando criança não. Quando criança a gente tá sofrendo aquilo ali, mas a gente não pensa muito, né? A gente não pensa muito, a gente simplesmente tá vivendo aquilo ali, os vizinhos, aquilo todo. E a minha mãe vivia orando e eu não entendia muitas das vezes por quê. Deus não mudava aquilo ali, na minha fase de adolescência. Então, eu me rebelei e fui para a vida e ver outras coisas, não exatamente em religião, nenhuma religião, mas no mundo mesmo, né? Comecei a beber, dançava, ia para discoteca, para beber muito não, mas dançava, chegava à noite em casa escondido, saía escondido, então era bem assim. A minha mãe passou um bocado sofreu bastante nesse período, e o meu pai, ele sempre ele não abusava de mim, ele não era uma pessoa mal comigo, mas era com meu irmão e com a minha mãe. Então eu passei fiquei com muitos traumas por causa disso, né? E aí, assim, mas só que eu tinha muitas coisas que eu não fazia, porque eu sabia que era errado, porque fica assim, quando a mamãe da gente leva a gente o tempo todo na igreja, desde criança, a semente está plantada, ela está plantada, isso sem dúvida. E eu me lembro que muitas coisas, eu deixei de fazer muitas coisas erradas, porque eu sabia que era errado. Então você tinha aquele temor, o temor, assim, não posso fazer isso, não tá certo. Era inacreditável. E toda a minha trajetória também, passaram muitas coisas na minha vida que só Deus. Mas isso a gente vai contando aos pouquinhos, porque não dá para contar tudo, não é só na apresentação, a gente vai, assim... Resumindo. A gente tá realmente resumindo. E eu sabia que era Deus que estava ali o tempo todo, e eu às vezes me perguntava, caramba, eu não tô assim, né? Às vezes até me esquecia, e tinha as coisas que Deus fazia, que vinham problemas e vinham as soluções, e eu fazia... Não, isso só pode ser Deus. Mas como assim? Mas por quê? Mas eu não tô assim, andando. Aí, há 10 anos atrás, mais ou menos, 10 anos atrás, eu voltei de novo assim, fortemente falando, ouvindo mensagem, assistindo. E aí eu, em casa, eu me encontrei de novo com o Papai do Céu. Eu fui batizada com o Espírito Santo, assim, sozinha, em casa, uma história assim... essa história absurda. Talvez dá pra contar. Sincera. Gente, em casa, computador, laptop no meu colo, na cama, pelada. Tinha acabado de sair do banho.
E assim, com um copinho de vinho, que à noite eu gosto de tomar um vinhozinho à noite, né? Antes de dormir. Simplesmente assistindo testemunhos de pessoas que eram impactadas com Cristo. E eu comecei ali a me emocionar muito, e de repente, eu só pensei assim, ai, eu queria tanto ser batizada com o Espírito Santo, mas eu só pensei. E aí depois eu comecei a chorar, e aí quando eu ia falar alguma coisa, a língua começou a embolar, e foi assim, foi uma coisa incrível, pra mim é incrível, incrível. Então é assim, a minha mãe, como sempre, meus pais se separaram. Meu pai, hoje em dia, com 79 anos, vai fazer 80, é cristão. Eu acho que ele se converteu uns 10 anos aí atrás. E minha avó não chegou a ver, porque a minha avó também, a vida dela toda foi orar para que aquele demônio, né, que vivia praticamente com meu pai, encaminhando, principalmente quando ele bebia. Gente, os olhos dele, às vezes, era vermelho, né? Você via que estava carregado ali. E aí ela não teve esse prazer de ver, mas ela vai ver com certeza o meu pai lá em cima. E a minha mãe, eles hoje em dia são separados, mas todo mundo vive em harmonia com Cristo Jesus. E aí é uma parte só pequenininha que eu, assim, imprensei para não ficar muito longo para vocês. Vontade de a gente ficar aqui, né, o dia todo, só falando. O dia todo. É sempre gostoso a gente poder trazer com certeza testemunhos, vão vir testemunhos, a gente pretende trazer missionários, pastores aqui, em outros idiomas também. Então vai ser muito bom. A gente pensou, uma vez, estávamos na igreja, a gente pensou assim, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Mesmo que a gente está falando aqui com uma pessoa que não tá ninguém aí atrás. Ou só tem um. O meu sentimento foi o seguinte, eu falei assim, é muito bom, eu amo ir para a igreja, eu acho muito importante a gente a comunhão, né? Porque nós somos mais fortes, o corpo, né? Eu tive a época que eu achava que era suficiente ficar só em casa, né? A gente pode encontrar Deus, o Espírito Santo, ele está em todo momento. E eu sempre dizia, eu não preciso de um templo, né, para estar encontrando Deus. Mas com o tempo eu fui percebendo, o Espírito Santo ele vai te mostrando as coisas, né? Quando você pede, ele te revela. Eu acho que é bem individual de cada um. E para mim depois começou a ficar realmente muito mais claro, por causa das lutas que a gente tem, quando a gente está sozinho, quando a gente está na igreja, é completamente diferente. Né? Nós nos fortificamos, é um corpo, ele é mais completo, né? Apesar de divergências que existem entre seres humanos, é uma família, a gente conviver não é fácil, né? Mas isso vai nos treinando a sermos mais tolerantes, pacientes, né? Orgulho, né? Quebrar orgulho, muitas coisas que a gente consegue ir trabalhando, o nosso caráter vai sendo forjado lá dentro, na maioria das vezes. Então, assim, só que aí chegou um ponto que eu falei assim, eu não quero ir para a igreja, ficar esquentando o banco de igreja. Eu não quero ficar ali falando, né, apenas de Cristo para quem já conhece Cristo. Tem muita gente lá fora que está precisando de uma palavra. Eu estou preocupado com os que estão lá fora. Né? E isso começou a me pesar, só que a gente não tinha um pouco de coragem de se expor, né? E às vezes vem as mentiras do inimigo, né? Quem é você? Como tá a tua vida? Tua vida tá legal para tu tá aí falando de Cristo, sabe? Eu ouvi um pouquinho essas vozes e com o passar do tempo isso foi ficando assim, Deus foi mudando, né? Essa percepção, né? E por isso que nós nos encorajamos aqui de estar aqui trazendo para edificar vocês, para trazer uma mensagem para vocês e te motivar também, né? Para você que tá aí afastado também, que tá aí um pouco sentindo, eu não tô limpo para entrar num templo. São todas mentiras, né? Mentira, então você não tem que estar limpo para depois se limpar de novo. A gente não se limpa antes de tu fazer um banho ou uma ducha. Exato, por isso que Deus fala, Cristo fala, vinde como estás. Então você vai do jeito que você está, mas vá. Porque, pelo menos para ouvir uma palavra, às vezes você está em uma depressão, com o coração, às vezes falta de perdão, às vezes são outras coisas, uma doença. E lá dentro você vai poder encontrar um refúgio, um apoio. É verdade. Né? O que eu percebi muito é que, assim, que na verdade,
eu penso assim, foi a minha experiência com o Papai do Céu. A gente se afasta dele, então, a gente que se afasta dele, mas ele está o tempo todo com a gente. É impressionante, é impressionante. Eu acredito que o momento que você virar de costa e voltar, ele está ali prontinho para te abraçar. Só que a gente, com as mentiras do inimigo, né, que fica ali atormentando a cabeça, às vezes você se proíbe ou você tem vergonha. A gente começa a se sentir como, como é que eu falo? Peso de consciência, peso né? de consciência. E aí muita gente fala, não tô, aquela coisa, eu não tô em santidade, eu ainda não tô pronta, não sei o que. Gente, para voltar não precisa. Que vai fazendo o trabalho todo Papai do Céu. É o que eu falei do último vídeo, né? A gente, sem noção, né? Algumas... O novo convertido, a gente ainda fumava, assim, perto da igreja mesmo, assim, praticamente na esquina. E o pastor, ele era bem paciente, porque ele sabia, né, que o trabalhar do Senhor é com cada um individual. Ele via, né, ria, assim, ele não repreendia, mas eu creio que ele sabe, no fundo do coração, que com o tempo... E olha, todas elas foram libertas, inclusive eu, do tabaco, do tabagismo, né? Então foi assim... eu ia na mesma, mesmo que eu ainda estava fumando, mesmo que eu ainda bebia, assim, bebia muito, né? Mesmo assim, eu ainda continuei indo e Deus foi tirando tudo. Deus foi renovando, foi curando, foi estabelecendo uma nova pessoa, né? Porque a gente fala, quando a gente se batiza, a gente mata o velho homem e deixa, mas às vezes tem aquele velho homem que ainda está aqui, então a gente tem que afogar de vez em quando para ele morrer mesmo ali, né, debaixo das águas, para reviver o novo eu, porque agora Cristo vive em mim, já não vivo mais eu, como diz em Gálatas, né? E é como beber quando você tem um livre-arbítrio e tem como é que dá o nome que você tem? Você tem que escolher. Sim. Você falou até antes. Domínio próprio. Domínio próprio. Sim. Que domínio é um dom próprio também, né? Sim. Domínio próprio. A gente se dominar ou de afogar. Afogar o velho eu. O velho Exatamente. Então é isso, né, gente, meus queridos? A gente vai dar um beijinho pra vocês. Vamos deixar vocês aqui. Esperando que vocês compartilhem. Sim, vocês gostem, ajudem e que vocês também comentem, tá? por favor. E aí, passe para as pessoas que vocês conhecem, para familiares de vocês, para amigos, tá Sim. bom? Beijo grande no Muito coração. obrigada a todos. Fiquem com Deus. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gente, até a próxima.